Sim, Senhor, vem sobre nós nessa tarde. Vem falar conosco no coração, vem nos ajudar, Senhor. Vem tocar cada coração que está aqui, Senhor. Vem abrir cada coração. Vem curar cada coração, Senhor, aqui hoje no meio de nós. Amém. Eu queria que vocês sentassem primeiro e abrissem a palavra, quem está com a Bíblia aí, em Mateus 18, de 21 a 33. É um evangelho comprido hoje, mas é uma graça e um ensino que Deus quer dar para a gente. Na verdade, o evangelho de hoje é um mandamento. É um mandamento que Jesus deixou. Então, nós vamos rezar juntos. Ali em cima tem Bíblia para quem não tiver. Está na página 1306, na Bíblia da Ave Maria. Vocês que estão aí em casa, se tiverem a passagem de hoje, ou no celular, a Bíblia, né? Mateus 18, de 21 a 33. Pronto? Todo mundo encontrou? 18, Mateus 18, 21, 23, 21 a 33, 21. Não. Versículo 21. Mateus 18, 21 a 33. Então, eu vou começar a ler. O título é Quantas vezes perdoar? E depois vem a parábola do servo cruel. Então, Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um dos seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que tinha se passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teus companheiros de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolerizado, entregou aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Palavra da salvação. É um tema muito... pronto, deixa aí. Eu, como tudo que tem dentro da minha Bíblia, sempre tem uns papeizinhos que caem para lá e para cá. Tudo bem. Mas hoje me deram, então, esse tema para pregar. Perdoar. Por quê? E eu vou responder rapidamente, já nem precisaria falar mais nada. Perdoar porque Deus manda. Porque é um mandamento divino.
Mas Deus sabe como a gente é. E o perdão, na verdade, é uma graça. E nós devemos pedi-la todos os dias. Porque é muito difícil perdoar. Ninguém consegue perdoar verdadeiramente sem a ajuda do Espírito Santo. Ninguém. Mas uma coisa é certa, a gente não pode viver verdadeiramente o perdão se primeiro eu não tiver experimentado em mim o que é o perdão. Quem aqui já foi perdoado? Quem já fez uma besteira daquela bem grande e precisou pedir perdão ou para alguém, mas para Deus com certeza? É claro que Deus nos perdoa sempre. Sempre que a gente quer. E a sua misericórdia está à nossa disposição sempre que pedimos, que queremos e que vamos ao confessionário confessar os nossos pecados. Mas é só quando cai a ficha na cabeça da gente, daquelas palavras que Pedro disse lá nos Atos dos Apóstolos 2:23, no dia de Pentecostes, na primeira pregação dele. Vós matastes Jesus de Nazaré crucificando por mão dos ímpios, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Então é só quando cai essa minha ficha que eu percebi que eu matei Jesus de Nazaré com os meus pecados e que foi precisamente por esse crime que eu cometi contra Deus e que Ele me perdoou, é que eu começo a experimentar o significado do que é perdoar, do que é o perdão. Quando não caía a minha ficha disso, que eu fui extremamente perdoada, que o preço do perdão foi a vida de Cristo, foi o sangue dele derramado inteirinho, fica difícil para mim entender o que é o perdão. Dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados equivale a dizer nós matamos Jesus de Nazaré. E como estamos sempre voltando a pecar, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 6, diz que novamente crucificamos o Filho de Deus e o expomos ao sarcasmo, cada vez que a gente peca de novo. Mas Deus amou tanto o mundo, e em resposta a gente matou a vida, matou Jesus com os nossos pecados. Mas Ele está vivo, Ele ressuscitou dos mortos. E nos perdoou. E enquanto a gente não viver o entendimento da profundidade de tudo isso, fica difícil perdoar. Fica muito difícil. Diante de Jesus esmagado por nossos pecados, Jesus assumiu todo o orgulho humano, todo o meu orgulho, toda a rebelião, toda a luxúria, toda a hipocrisia, toda a violência, toda a injustiça, toda a exploração, a mentira, todo o abandono, toda espécie de ódio, todos os pecados que a gente às vezes nem ousaria pronunciar aqui em público, as nossas mágoas, nossas raivas, nossos ódios, passam a ser uma coisa muito pequenininha. E a gente sabe que a gente pode superar tudo isso com a graça de Deus. Por nós, Jesus se tornou anátema. Sabe o que é anátema? Separado de Deus. Na cruz, meu Pai, por que me abandonaste? Carregado dos nossos pecados, ele se tornou anátema, separado de Deus, ele se tornou maldição, ele se fez maldição na cruz para pagar os nossos pecados. Separado de Deus, como se ele fosse um excomungado. Por você, por mim. Cada um de nós tinha uma dívida impagável com Deus, pois cada pecado ofende a majestade divina de Deus e causa uma dívida infinita para com Ele. E como Ele perdoou aquele servo, que na verdade era o servo mau, que Ele perdoou de 10.000 talentos. Esse dinheiro não dava para pagar nunca que ele trabalhasse a vida inteira, não tinha, era muito dinheiro na época, muito dinheiro. E em Colossenses 2,14 diz que ele nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento que pesava contra nós, cujas prescrições nos condenavam.
Ele aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Então, você imagina, cada vez que a gente peca, como se tivesse escrito um documento jurídico, com tudo de errado que a gente fez. Só que, quando eu me confesso, eu tomo posse da crucifixão de Cristo, e o sangue dele derramado na cruz apaga todos esses pecados que eu cometi. Quando eu estou arrependida do que eu fiz e me confesso. Então, para a gente entender a imensidão do que é perdoar, nós temos que entender a imensidão do que é ser perdoado, em primeiro lugar. Para pagar essa dívida impagável pelo homem, o Pai aceitou sacrificar o seu filho. E eu agora, como aquele outro, nego perdão a um semelhante a mim? A um pecador como eu? Depois que eu fui perdoada completamente de tudo? E eu eu quis estudar, por que é que Pedro falou que ele perdoava 7 vezes 7? O que quer dizer isso aí? Né? E que Jesus diz perdoar sempre. Mas lá no Antigo Testamento, o que acontecia? Eles perdoavam 3 vezes, é como se Deus perdoasse 3 vezes e na 4ª vez ele castigasse. Porque Jesus não tinha vindo no mundo ainda. Então, lá no profeta Amós diz assim: por causa do triplo e do quádruplo crime de Damasco, não revogarei o meu decreto, que era destruir. Por causa do triplo e quádruplo do crime de Gaza, do crime de Tiro, do crime de Moabe, Judá, Israel, Edom, na 4ª vez Deus castigava. Então, eles aprenderam que a gente só perdoava 3 vezes. Mas Pedro quis ser muito bonzinho. E aí, então, ele falou, não, perdoou 7 vezes? E aí Jesus fala, não, 7 vezes 7. E sabe o que quer dizer esse 7 vezes 7? Da onde que Jesus foi buscar isso para responder para Pedro? Aprendi ontem quando eu estava estudando. Lá no comecinho, ainda no tempo de Caim e Abel, Caim, sabe o que ele fazia? Caim, quando se sentia assim machucado, ou se sentia que não tinha o que fazer, ou não conseguia o que ele queria, ele se vingava 7 vezes. Então Jesus vem em socorro e fala, não. Disse-lhe Jesus, espera aí, deixa eu botar meu óculos, que estou ficando velhinha e não enxergo sem óculos. Então, até 7 vezes, respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, Jesus está abolindo aquilo que no Antigo Testamento era não perdoar nunca, ou se vingar muitas vezes, ou perdoar só 3 vezes, e ele agora diz perdoar sempre. Todas as vezes que você for magoado, você deve perdoar. Lá em Marcos 11, diz assim, 11, 25, 26, diz assim, e quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiveres algum ressentimento contra alguém, para que também o vosso Pai Celeste vos perdoe os vossos pecados. Então, quantas vezes a gente, às vezes, reza pedindo uma graça, mas eu, na verdade, não perdoei alguém. Também lá em Efésios 4, de 26, 27, 31, 32, está escrito, mesmo em cólera não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Então, cada vez que a gente está magoado, com raiva, e a gente não perdoa, o que acontece? A gente dá lugar ao demônio. Toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Também no Pai Nosso, Jesus fala, perdoai, ensina a gente a rezar, né? E fala, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos. É uma condição. Você imaginou, você não perdoa a pessoa, e aí você reza o Pai Nosso e ele vai fazer como você faz.
Então, Jesus ensinou isso para a gente, né? E a gente tem que seguir as indicações que Jesus está nos dando. Mas o que frequentemente acontece conosco é que a gente confunde o pecado com o pecador. A gente nega saída para o pecador. Deus não perdoa o mal, Ele perdoa a pessoa. Então, assim, Ele nos ensina a separar um ato desordenado de alguém da pessoa que cometeu. Ele dá à pessoa a possibilidade de mudar. Jesus está sempre a dizer para os homens e mulheres de todas as épocas: eu não te condeno, vai e doravante não tornes mais a pecar. E aí Jesus dá uma pista para a gente de como perdoar. É como se Jesus dissesse: eu te perdoo, mas não faz mais isso. Então, nós temos muitas vezes uma ideia errada do que é perdão. O primeiro erro que a gente tem a respeito de saber o que é perdão: a gente pensa que a gente está fazendo um favor para o inimigo de perdoar ele. Na verdade, quando a gente perdoa, a gente está fazendo um favor para nós, para mim mesmo. Porque quantas noites eu passo sem dormir quando eu não perdoo? Que amargura eu trago no coração, quanta gastrite, doenças graves, desequilíbrios mentais, a nossa mente atormentada com desejo de vingança, que o outro se dê mal. E, na maioria das vezes, o inimigo não está nem aí, nem está sabendo o que está acontecendo. E eu estou me martirizando a cada momento e a cada dia. Perdoar é arrancar de si mesmo um espinho muito doloroso. Perdoar é mandar embora o demônio que nos atormenta dia e noite. Eu me lembrei de uma história muito divertida, aliás, coitada, mas que acabou bem. Foi uma senhora que veio uma vez aqui no plantão, sei lá, há 30 anos atrás. Eu estava rezando por ela com uma Doroti, né? E ela estava triste, ela estava arrasada, ela estava, sabe, uma pessoa deprimida. E aí nós perguntamos, ela era viúva, e aí dissemos: nossa, então vamos rezar hoje pelo seu marido, para que ele possa ir para o céu, quem sabe ele esteja no purgatório, e você possa perdoar o seu marido. Ela falou: o quê? Perdoar o meu marido? Eu prefiro ir para o inferno se ele for para o céu. Então você imagina a raiva e o ódio que ela tinha de uma pessoa até já falecida. O quanto ela estava machucada e o quanto ela se machucou. E aí nós ensinamos ela e rezamos com ela, e com o tempo ela conseguiu perdoar esse homem. E se tornou uma pessoa alegre, feliz, bem. Né? E a gente vê muito isso, né? E às vezes a gente passa por isso também. O segundo erro é que perdoar não é justificar. A gente pensa que a gente vai, quando eu perdoo, eu vou justificar o erro do outro. Não é justificar. Não quer dizer que você compreende o que o outro fez. Não quer dizer que você tem que fingir que nada aconteceu. Quando você perdoa, você, ao contrário, deve reconhecer o mal que foi feito para você, mas, mesmo assim, você decide perdoar porque Jesus me pediu isso. Porque Ele me perdoou também do mal que eu fiz para Ele, ou para alguns outros irmãos, ou para a comunidade, para o corpo de Cristo. E, às vezes, pecados muito mais graves do que o outro me fez. O terceiro erro: perdoar não é esquecer. Às vezes a gente fala: eu não vou esquecer nunca o que me fizeram. Né? Às vezes a gente está orando também aqui para algumas pessoas: não esqueço nunca o que a minha mãe fez. Não esqueço nunca o que meu pai fez. Não esqueço nunca o que o meu irmão fez. Não esqueço nunca o que meu sócio fez. Né? Perdoar não é esquecer. Porque se fosse possível passar uma borracha no cérebro, a gente passaria. Mas não é possível. Jesus nunca pediu que a gente esquecesse uma ofensa recebida, porque a gente não tem esse poder na nossa memória. Tudo o que acontece na nossa vida, mesmo o mal, faz parte da nossa história de salvação. Mas o fato de alguém não esquecer não significa que você não possa perdoar. E aí, com o tempo, com o teu perdão, Jesus vai curando aquela dor que ficou. Quarto erro:
Perdoar não é restabelecer uma amizade íntima com a pessoa que te machucou necessariamente. Não é voltar as coisas como estavam antes da ofensa, quando a coisa é muito grave. Entre marido e mulher, entre mãe e filhos, entre pai e filhos, na família, às vezes com uma amiga, você pode realmente voltar como estava antes. Mas, às vezes, o mal que foi feito para você foi tão grande que não dá para voltar como era antes. Mas, por exemplo, se você perdoou uma pessoa que te roubou, trabalhava com você e te defraudou, você pode até perdoar, mas é difícil você deixar ele voltar no mesmo cargo, seria imprudência. Se você perdoou alguém que te machucou profundamente no coração, né, que fez, por exemplo, me lembrei do Papa João Paulo II, que levou um tiro daquele aliaca. E o que ele fez? Ele perdoou, ele foi lá na prisão, ele disse a ele que perdoava, rezou por ele, mas não mandou tirar da prisão. Ele não saiu da prisão, ele teve que cumprir a pena dele. O que eu não posso fazer é justiça com as minhas próprias mãos, para ninguém. Né? Então, perdoar não é restabelecer uma intimidade quando não dá para restabelecer. Quando dá, melhor ainda. O quinto erro: será que eu devo esperar que a pessoa me peça perdão, daí eu vou perdoar? Não é bem assim. Se assim fosse, o nosso perdão estaria condicionado ao inimigo, a pessoa que me maltratou, a pessoa que fez mal para mim. E dependeria ele querer me dar uma oportunidade para eu perdoá-lo. Porém, se a pessoa me pedir perdão 7 vezes, diz o Evangelho de hoje, 7 vezes eu devo perdoar. Para que o perdão se concretize para ele, para mim eu vou perdoar. Mas que se concretize para ele, ele tem que se arrepender e pedir perdão. Então, eu perdoo o meu ofensor. Agora, se ele não aceitou o perdão, ou não perdoou também, ou não pediu perdão, eu vou orar por ele para que ele um dia consiga isto. Então, o perdão, segundo Jesus, não está condicionado a nada. Quando Pedro perguntou a Jesus: Senhor, se meu irmão me ofender, quantas vezes eu devo perdoar? Ele não perguntou: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar se ele se arrepender e me pedir perdão? Não foi isso que Pedro perguntou. Mas ele queria saber a resposta de quantas vezes. E Jesus disse sempre: perdoa-se e pronto. Quando Deus nos perdoa, nós não temos que estar arrependidos? Eu poderia perguntar. Sim, eu teria que estar arrependido e pedir perdão a Deus. Então, por que o meu inimigo não tem que me pedir perdão? Por quê? Porque com Deus é diferente. Porque Deus não precisa se curar a si mesmo. Deus já é plenamente feliz. Ele não precisa, independente de eu pedir perdão a Ele ou não, Ele sempre me perdoa. Ele não precisa curar a falta de perdão dele, mas eu preciso curar a minha falta de perdão. Por isso que eu preciso pedir perdão a Deus. Quando o homem perdoa, ele faz para curar a si mesmo, para livrar das sequelas deixadas daquilo que a gente experimentou. Então, afinal de contas, pergunto de novo: perdoar o que é e por quê? Se perdoar não é favorecer o inimigo, não é justificar o seu comportamento, nem esquecer a sua ofensa, nem muitas vezes restabelecer a amizade. Então, o que é? O perdão é uma decisão da vontade. Porque Deus me pede assim, e eu obedeço a Deus. Cada um de nós pode tomar essa decisão de ficar livre. É algo independente do que você está sentindo. É algo que não tem que você, mas eu ainda estou sentindo que eu ainda tenho uma coisa aqui dentro, uma raivinha, uma coisa, não depende disso. Eu perdoo porque Jesus me pede perdão e eu só desejo o bem para aquela pessoa, abençoo e rezo por ela. Pode ser que quem te ofendeu não te escute também, mesmo que você vá conversar com ele,
não queira nem falar com você, pode ser que a pessoa seja incomunicável ou até já tenha morrido, como o marido daquela senhora que eu contei. Possa ser isso. Mas, quando você perdoa, você está livre. Isso é que a gente tem que se lembrar sempre, quando eu perdoo. Perdoar por quê? Porque eu quero ser livre. Eu não quero carregar esse peso dentro de mim. E porque Deus me pede. O Evangelho de Marcos diz que se você for orar e tiver um ressentimento, não é nem ódio, se tiver um ressentimento contra alguém, primeiro perdoe. O perdão é concedido silenciosamente no coração. Você não precisa sair e falar com a pessoa, principalmente quando a pessoa não quer ouvir. Você reza por essa pessoa. Agora, se você pode chegar para a pessoa, você pode chegar para ela e falar, olha, eu venho te pedir perdão. Às vezes a pessoa te ofende, mas você pede perdão. E aí a pessoa cai em si. Ou não fala nada, só reza, se não é possível isso. E como é que eu sei que eu perdoei? Se eu ainda estou sentindo uma coisa dentro de mim. A palavra de Deus vai dar pista para a gente. Primeiro em Lucas 6, 27 e 28, diz assim, quando eu não desejo mal aos outros, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam. Então, se eu estou fazendo isso, eu sei que eu perdoei já. Quando você desistiu da vingança que passou na tua cabeça, quando está lá em Romanos 12, 17 a 19, não pagueis o mal com o mal, nem vos vingueis. Então, se você já não está fazendo isso, você já perdoou. Quando você é capaz de ajudar o ofensor. Se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber. Então, se o teu inimigo amanhã passar uma necessidade, estiver morrendo, vamos dizer, e você puder providenciar um sacerdote para levar lá a unção dos enfermos para ele, você faça isso. Se você precisar dar alguma coisa para ele comer, porque ele está passando necessidade, você faça isso. Se for possível. Então, perdoar é você sentir-se em paz com Deus e com você mesmo, porque muitas vezes a primeira falta de perdão começa como? Eu não me perdoo. Fui lá, confessei o pecado cabeludo que eu fiz, o sacerdote me deu absolvição, mas eu não me senti perdoada e continuo com aquela culpa me atazanando dentro de mim, porque é isso que o diabo faz. Põe o dedo no nariz da gente e continua acusando o que a gente fez. Mas isso não quer dizer que você não foi perdoado. Então, quando você perdoa e você pede perdão, você se liberta desse dedo em riste que o diabo põe na tua cara, ou que faz você pôr na cara dos outros. Quando você insiste no ódio, na raiva, no rancor, você fica numa espécie de prisão espiritual. Porque você fica ligado àquela pessoa que você tem problemas com ela, todo o tempo. E, às vezes, sabe uma coisa que uma vez aconteceu comigo isso? Foi uma situação muito difícil de família, e a pessoa me telefonou, e com muita raiva por uma situação que eu não tinha nada a ver com isso, falou para mim, você vai ver, você vai morrer na sarjeta, sem um tostão, não sei de que jeito. Falou um monte para mim no telefone, um monte. Aí Deus foi tão bom comigo, eu já tinha experimentado o perdão, e Deus foi tão bom comigo, que eu falei eu respondi, em vez de ficar brava, ou bater o telefone na cara, etc., o Espírito Santo me iluminou, e o que eu fiz? Eu falei assim, pois eu peço que Deus te dê toda a alegria do mundo, que a sua vida seja sempre cheia do Espírito Santo, que a sua família seja pródiga, que você seja uma pessoa que não falte coisa alguma, que o amor de Deus esteja sempre no seu coração. E, na hora, o Espírito Santo me conduziu a fazer isso. E aí, sabe o que aconteceu? Acabou a situação. Acabou. Quebrou o mal que estava ali no meio. Quebrou esse mal. E Santo Agostinho ensina isso para a gente. Ele diz assim, se um homem mau te ofende, perdoa para que não hajam dois homens maus. Porque se você não perdoa, você se torna mau junto.
E ele fala mais uma coisa: sabe qual é a maior vingança que você pode desejar contra um inimigo? A conversão dele. Rezar por ele todos os dias, porque quando ele se converte, com certeza ele vai cair em si e vem pedir perdão para você. Então, eu queria agora, com vocês e com quem está aí em casa, fazer uma experiência desse perdão. Foi uma oração que eu aprendi com o Padre Alírio, que veio uma vez, logo no começo aqui do nosso grupo, era o nosso orientador do grupo. E ele ensinou essa oração para a gente. E tem um livro dele, se vocês quiserem ler, que chama Oração de Amorização. É lindo, maravilhoso e ajuda a gente a perdoar quando a gente tem uma situação muito difícil e que não está conseguindo sozinha. Então, agora eu vou pedir para vocês que vocês se coloquem diante, feche os olhos. Você que está em casa também. Relaxa, fecha os olhos. E se coloca agora diante de Jesus. Diante de Jesus que morreu na cruz por você. Que perdoou todos os seus pecados. Que cada vez que você foi no confessionário, você foi absolvida de todo o mal que você fez. Porque Ele te perdoou sempre e te perdoa sempre. E eu quero clamar esse sangue de Jesus sobre vocês agora. Sobre cada um que está aqui diante de Jesus. E eu quero agora que você lembre, pense na pessoa que mais te magoou na vida. E você coloca ela do lado de Jesus. Pode estar viva ou morta, não importa. Coloca agora do lado de Jesus. Se for muita gente, põe o povo todo do lado de Jesus. Mas você vai se fixar na pessoa que mais te machucou. Pensa agora nessa pessoa, mas olha para os olhos de Jesus. E você vai contar para Jesus, por um segundo, dentro do teu coração, tudo que aquela pessoa te fez. Conta para Ele. Me traiu, me defraudou, me judiou, abusou de mim, me deu um prejuízo enorme. O que quer que tenha acontecido na sua vida? Conta para Jesus o que essa pessoa fez. Jesus está te ouvindo agora. Está ouvindo cada detalhe do que você está contando e está ouvindo todo o sentimento que você traz no coração daquele momento, porque Ele estava lá com você. E você agora vai olhar para Jesus. Continuar olhando para os olhos dele. E você vai dizer assim: Jesus, eu quero perdoar essa pessoa. Jesus, eu quero perdoar estas pessoas. Mas não consigo. Eu trago esse peso dentro de mim, esse peso horrível dentro de mim, e não consigo. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu Espírito Santo para me ajudar, Senhor. Me dá a graça de perdoar. E eu quero agora orar por essa pessoa, seguindo aquilo que o Senhor me pediu. Quero abençoá-la e pedir a conversão dela. Senhor, eu quero agora entregar essa pessoa aqui diante de Ti, Senhor, e pedir que essa pessoa seja profundamente abençoada agora. Que o Senhor tenha compaixão dos pecados dessa pessoa e de todo o mal que ela me fez. Mas porque o Senhor me pede, Jesus, eu quero perdoar agora. E quero pedir a conversão dessa pessoa, que ele possa encontrar, essa pessoa possa encontrar a Ti, Senhor, nesse momento, aonde estiver, seja aqui na terra, ou se é alguma pessoa que já morreu aí no purgatório, que ele possa encontrar agora a Tua graça, a Tua bondade infinita, o Teu amor e sentir o Teu amor. Eu peço a conversão desse pecador. Faz essa graça acontecer hoje, Senhor, especialmente no meu coração, e me ajuda a perdoar. E eu agradeço essa graça, Senhor, que o Senhor está derramando agora em mim, em cada pessoa que está aqui hoje, e em cada um que está ouvindo agora, aí em casa, que está rezando conosco. Agradecer a graça do perdão que o Senhor está colocando no nosso coração.
E pedir que o Senhor venha curar agora, Senhor, todo o sentimento que está dentro do meu coração ainda, de rancor, de mágoa, de dor, de abandono de quando eu fui traído. Senhor, vem curar meu coração, Senhor, de toda a injustiça que eu sofri, toda a lesão que ficou em mim. Eu quero que o Senhor me cure, Senhor, agora, e me dê uma alegria nova hoje, e que eu me sinta em paz comigo mesmo e contigo, Senhor meu Deus. Chama lá, Yaracando Catara. Eu e minha casa serviremos